Fala pessoal, boa noite. Bom, aproveitando aí esse período, infelizmente, de quarentena pelo que a gente está passando, primeiramente, antes de começar, eu queria deixar um recado. Pessoal, não saiam de casa. Quem puder ficar dentro da sua residência, fica. Porque esse vírus novo que está rolando, embora nas pessoas mais jovens, a probabilidade de serem desenvolvidos sintomas graves serem pequenos, nós, pessoas jovens, podemos ser vetores de contaminação para as pessoas mais velhas. Então todo mundo aí tem em casa, tem um avô, tem uma avó, tem um pai, tem uma mãe, que às vezes tem um problema cardíaco, ou tem um amigo que tem esse problema. Então, pessoal, um apelo, vamos ficar dentro de casa, vamos respeitar as recomendações aí do Ministério da Saúde, vamos pensar na coletividade nesse momento, vamos nos privar um pouquinho de fazer as coisas que nós gostamos, de passear com os nossos amigos. Então, vamos dar uma segurada, porque assim é pro bem de todos, para a gente poder poupar a vida da nossa população, né? Então é esse recado que fica aí. Eu aqui me propus a resolver algumas questões da prova da UAB, que foi aplicada no dia 4 de fevereiro, e começar aí com o direito penal, tá? Então a gente vai resolver as questões inicialmente de direito penal. Eu vou começar aqui com a questão número 1. A questão diz assim, ó. André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco, em 18/11/2019, grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, que seria celebrado no dia 24/11/2019. Então você percebe aqui que a questão, nós já te deu uma dica aqui, ó. Percebe que ele vem aqui com o fim de vender. Então o dolo do André aqui, nesse caso, é praticar um crime de tráfico. Ele tem o dolo de venda, inicialmente, tá? Imediatamente após a compra, ele guardou a droga no armário do seu quarto. Lembrando, o crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o crime de tráfico, ele é um crime de tipo misto alternativo. Então, tanto a venda da droga quanto a guarda da droga constituem elementares do tipo penal. Então aqui, André, inicialmente, guardando a droga, ele está praticando o quê? Crime de tráfico, ok? Vamos lá. Em 23/11/2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que por ele era armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado. Pessoal, muita atenção nas datas, tá? Percebe aqui que o André nasceu em 21/11/2001. E em 18/11/2001, ele adquiriu a droga com o fim de vendê-las e imediatamente após a compra, ele a guardou. Então, inicialmente aqui, no momento da guarda, André, ele tinha quê? Menos de 18 anos, ok? Ele tinha aqui 21/11/2001 e em 18/11. Então, ou seja, ele há 3 dias de fazer 18 anos, ele inicialmente praticou o quê? Um ato infracional análogo ao crime de tráfico, inicialmente. Então, aí o que ele fez? Ele guardou a droga. O que é interessante a gente prestar atenção nessa questão? O crime de tráfico, na modalidade guarda, ele é um crime permanente. Ou seja, o crime permanente é aquele cuja sua consumação ele se protrai no tempo. Então, percebe aqui que André guardou no dia 18, enquanto ainda não tinha 18 anos, mas no dia 23, a droga foi apreendida no poder dele, em seu poder. Então, no momento da apreensão da droga, onde ele é preso em flagrante, aquele ato que inicialmente era infracional, a partir do dia 21/11/2019, ele passou a ser crime.
Percebe aqui? Ele começa como um ato infracional, mas passou a ser um crime a partir do dia 23, a partir do dia 21/11/2019, que quando o André completou 18 anos. Então, no dia 23 há busca e apreensão e o André é preso pelo tráfico. E aí ele indaga para você que ele será considerado o quê? Letra A, inimputável? Nesse momento não, pessoal. No momento da apreensão da droga, ele já é imputável. Ele já pode ser responsabilizado por esse crime. Então a gente exclui aí a letra A. Letra B, inimputável? Não é inimputável. Letra C, imputável? É essa o gabarito, tá? Podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime. De fato é. O artigo 4º do Código Penal diz que considera-se tempo do crime o momento da ação da omissão. Só que, como a gente já falou, esse crime de tráfico, na modalidade guardar, ele tem essa peculiaridade de ser permanente. Então ele vai se protrair no tempo. Ele começa como ato infracional e ele termina sendo um crime de tráfico. Então, no momento em que a droga é apreendida, André já é maior de idade, então ele responderá aí pelo delito de tráfico. Beleza? Vamos lá ver a letra D. Imputável, podendo responder pelo delito de associação de forma nenhuma. O crime de associação ele precisa ter, no mínimo, a participação de 2 pessoas em conjunto. No caso aqui, de quem o André compra a droga, ele não está associado do cara. O cara está praticando um crime de tráfico e ele é outro crime de tráfico. Eles não estão ali, né, munidos de desígnios juntos, de querer praticar o crime de colaboração mútua, nada disso. Então não há que se falar em associação aqui, tá? Então fica mesmo aí o gabarito, a letra C, tá, pessoal? Essa aí é a primeira questão de penal. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Crime contra a honra. Assunto crime contra a honra. Lembrando, tá? Quais são os crimes contra a honra, pessoal? Calúnia, difamação e injúria. Calúnia e difamação atacam a honra objetiva do indivíduo. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é o que as pessoas da sociedade pensam daquele indivíduo. E a injúria é a honra subjetiva, que ataca o que aquele indivíduo pensa dele mesmo. Ok? Ou seja, a injúria é uma qualificação que se dá à pessoa, é uma característica. Calúnia e difamação se consubstanciam em fatos. Em fatos. E não em questões do âmbito interno do indivíduo. Beleza? Vamos lá. Durante uma reunião de condomínio, o Paulo, presta atenção aqui, com o ânimo de ofender a honra objetiva, então ele já está te dando uma dica aí, que não será, injúria. Porque o dolo do Paulo é ofender a honra objetiva. Então a gente de plano, a gente já descarta a injúria, se aparecer nas alternativas. Vamos lá. Durante uma reunião do condomínio, Paulo, com o ânimo de ofender a honra objetiva do condomínio Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, afirmou que Arthur não tem condições morais de conviver naquele prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Percebe que ele te dá a seguinte informação: o Arthur foi absolvido por sentença transitada em julgado. Guarde essa informação que vai ser essencial para resolver a questão. Então Paulo tinha conhecimento, sabe que o Arthur não praticou esse crime, porque ele foi absolvido. Então o que o Paulo faz? Mesmo sabendo que ele foi absolvido, ele imputa ao Arthur a prática do delito, tá? Inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur ofereceu queixa-crime em face de Paulo, imputando-lhe a prática do crime de calúnia. Preocupado com as consequências do seu ato, após ser regularmente citado, Paulo procura você como advogado para assistência técnica. Considerando apenas as informações expostas, você deverá esclarecer que a conduta de Paulo configura crime de quê? Difamação? Não. Não pode ser difamação, porque a difamação ele necessariamente é um fato ofensivo à reputação. Nesse caso aqui, você percebe que ele está imputando um crime, aí, um fato criminoso ao Paulo, né? Aliás, um fato criminoso ao Arthur. Então a gente já elimina aí a difamação. Difamação é um fato ofensivo à reputação.
Beleza? Injúria. Furamos a questão da injúria que a gente já explicou lá. Injúria é honra subjetiva. Então, se o dolo do Paulo é ofender a honra objetiva. Então, não poderá ser injúria, pessoal. Letra C. Calúnia. Efetivamente imputado, não cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Pessoal, esse aqui é o gabarito, tá? Mas por que que não... O que é a exceção da verdade? É um meio de defesa que o caluniador tem de se defender dessa queixa-crime. É um meio de defesa daquele que calunia, que está sendo processado por esse ato de calúnia. Ou seja, a possibilidade desse cara em juízo provar que ele diz a verdade. Mas nesse caso aqui, por que não cabe a exceção da verdade? Porque já houve trânsito em julgado da sentença. Então o Código Penal ele é explícito que não vai caber nesses casos concretos aí a exceção da verdade. Então o gabarito é letra C. Aí a letra D diz, calúnia efetivamente imputado, sendo possível o oferecimento de exceção da verdade. Não, pessoal, não é possível oferecer exceção da verdade, justamente porque ele foi absolvido por sentença transitada em julgado. Beleza? Então aí, matamos essa questão aí, mais uma. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vai tratar agora do crime de furto, tá? Essa questão aqui, ó. Inconformado por estar desempregado, desculpa, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular deste estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio lhe subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após a denúncia, o crime de furto qualificado pela destreza e irregular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando apenas informações expostas e que os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcio, no momento da apresentação do recurso de apelação, poderá requerer... Essa questão aqui é super interessante, que dá para a gente abordar dois aspectos muito importantes. Cuidado! Para que seja aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, necessita estar provado nos autos que o autor se embriagou para praticar o crime, tá? É aquele cara que bebe para tomar coragem. Isso não está configurado aqui no caso. Ele se embriagou, mas ele não se embriagou para furtar. Ele se embriagou porque ele quis se embriagar, dolosamente por motivos que a questão não aponta. Então, assim, a gente tem que afastar de plano aí o reconhecimento dessa agravante. Para que haja agravante, tem que ficar provado que a pessoa bebeu para praticar o delito, o que não é o caso aqui da questão, não é? Outra coisa, para que o furto pela... O que é o furto qualificado pela destreza? É quando o agente ele utiliza uma habilidade especial para praticar o crime. É claro, o batedor de carteira é o exemplo dado pela doutrina, mas para ser a destreza, é, por exemplo, quando aquele cara tá acordado, tá lúcido, tá nas suas condições normais, e o batedor de carteira ele consegue tirar a carteira sem que o cara perceba, o cara ali em condições normais. Nesse caso aqui, o cara estava dormindo. Então, assim, não há destreza nisso. Ele se aproveitou de uma situação de facilidade. E não empregou uma habilidade especial para furtar aquela carteira. Então não há que se falar aqui em destreza. Ele apenas aproveitou uma situação, foi um furto de oportunidade. Aproveitou que a pessoa estava dormindo e tirou a carteira do bolso. Mas ele não necessitou de uma habilidade especial para fazer isso. Ok? Então, já percebemos aí que a gente tem que afastar o quê? A qualificadora, o aumento de pena pela destreza. Desculpa, a qualificadora pela destreza. Não é? Vamos lá, vamos ler as opções que ele nos dá. Considerando apenas as informações expostas, percebe que ele manda aqui para você não viajar. Considerando apenas as informações expostas, ou seja, para você prestar atenção nisso. Principalmente em relação ao embriaguez, né?
E os que os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcio, no momento da apresentação do recurso de apelação, poderá requerer o requerimento da causa de diminuição de pena diante da redução da capacidade em razão de sua embriaguez, mas não o afastamento da qualificadora da destreza. Galera, embriaguez não é causa de diminuição de pena. Você poderia, no máximo, ali pleitear uma atenuante genérica, tentar defender nesse sentido, mas não é causa de diminuição de pena. Embriaguez não é causa de diminuição de pena nesse caso aqui, tá? A embriaguez dolosa, não é. Vamos lá. B. A desclassificação para o crime de furto simples. Beleza, aí tudo bem, vamos lá. Mas não o afastamento da embriaguez pré-ordenada. Errado, tem que requerer sim o afastamento da embriaguez pré-ordenada. Não ficou comprovado pelo o que passa na questão que ele bebeu para praticar o crime. Então tem que sim afastar a embriaguez pré-ordenada. Então a letra B não é a nossa resposta. Letra C. A desclassificação para o crime de furto simples. Isso aí. E o afastamento da agravante. Beleza. Não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Perfeito. É essa aqui que a gente tem que marcar. D. A absolvição diante da ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa. Pessoal, sabemos aí, né, que o nosso querido artigo, salvo engano, artigo 28, diz que a embriaguez não afasta, ou a embriaguez dolosa não afasta a tipicidade penal, né? Não é? Então, assim, não adianta correr para o lado da atipicidade aí pela embriaguez, que não vai rolar. Então aí, letra C, nosso gabarito. Próxima questão. Essa questão aqui é super interessante, pessoal. Olha só que coisa interessante. Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinando como se fosse o titular da conta. Olha só o que ele está te passando aqui. Lê as coisas com essencial atenção. Ela assina como se ela fosse outra pessoa. Então ela está em tese aqui se utilizando de uma falsificação. Ela está falsificando aqui a assinatura de outra pessoa. Ela está empregando uma fraude. Ela está se passando por uma outra pessoa. Importante isso, tá? Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar de assinatura perfeita. Outra coisa importante, pessoal, para que a falsificação seja relevante, ela não pode ser grosseira. Então você percebe que o cuidado que o examinador teve de falar para você que a assinatura dela era perfeita. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquele falso, ele tem a possibilidade de enganar a vítima, o lesado. Então, olha só que interessante que o examinador te passou aqui essa informação. A falsificação era perfeita, porque se ela for grosseira, é fato atípico. Beleza? Vamos lá. E consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e posteriormente denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material. Por que documento público, galera? Lembrando, o cheque é equiparado a documento público, beleza? Ok? Não confunda cheque com cartão de crédito. Cartão de crédito equiparado a documento particular. Cheque equiparado a documento público, beleza? Vamos lá. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento. Galera, muita atenção. Olha só. Percebe aqui que, em tese, Maria ela praticou dois fatos típicos. Ela praticou um falso e ela pratica aqui, em tese, tá, um estelionato. Vamos lá. Quem lembra aí do princípio da concussão? O que é o princípio da concussão? É quando o agente ele se utiliza da prática de um outro crime para praticar um crime fim. Há um crime meio e um crime fim. E sendo esse crime meio um caminho necessário para se alcançar o crime fim. Então você percebe aqui que a Maria ela se utiliza de uma falsificação, ou seja, a falsificação aí como uma fraude para que ela obtenha os R$ 1.200 em roupas de vantagem.
E o que, que diz pra gente a súmula 17 do STJ, pessoal? Diz que quando falso ele se exaure no estelionato, resta por ele o quê? Absorvido. Pessoal, é exatamente o caso dessa questão aqui. O falso vai estar absorvido pelo estelionato, mas pelo estelionato consumado, não. Por quê? Porque o crime de estelionato, ele se consuma no momento da obtenção da vantagem. Você percebe aqui que a Maria ela não chegou a ter as roupas para ela, não houve a transferência da propriedade. Ela, como mera detentora, ali, apresenta as roupas no caixa e a caixa desconfia e faz o quê? E aciona a segurança, no caso aí, né? Foi o que ela falou aqui? Ela desconfiou e constatou que se tratava de cheque furtado. Ou seja, a questão não fala que a Maria ficou com as roupas. Então não há que se falar aí no caso de estelionato consumado. Porque não houve o prejuízo, não houve a obtenção da vantagem. Beleza? Então aqui houve o quê? Uma tentativa de estelionato. Porque as roupas continuaram na loja, ela não levou as roupas. Vamos lá para as questões. Para as alternativas, aliás. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento do concurso formal entre crimes de estelionato consumado e falsificação. Pô, você é advogado da Maria, você vai buscar o quê? Você vai buscar, vai reconhecer a procedência do pedido do MP? Claro que não. Você não vai buscar isso. Até porque não é concurso formal, como a gente já falou. Concurso formal tem os crimes de estelionato tentado. Beleza, estelionato tentado, beleza. O estelionato é tentado. E falsificação de documento particular, tá tudo errado aqui. Aliás, tá quase tudo errado. Tentativa de estelionato, beleza. Primeiro, falsificação de documento particular não é cheque equipara a documento público. E outra coisa, concurso formal não, né? A gente já falou aqui que o falso está absorvido pelo estelionato. C, crime único de estelionato. Porra, beleza, é isso aí. Na forma consumada, não, por quê? Porque não teve prejuízo. A roupa não saiu da loja. Não houve acréscimo patrimonial da Maria. A Maria não se apoderou das roupas. O estelionato foi descoberto ali. Então não há que se falar em consumação. Não tem lesado, não tem prejuízo, não tem vítima. Beleza? Letra D. Crime único de estelionato, na forma tentada, afastando-se o concurso de crimes. Com o quê? Com base na súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, resta por este absorvido. Beleza? Então a letra D é o nosso gabarito. Beleza, galera? Vamos lá. Agora o caso aqui é crimes contra a liberdade sexual. Yuri foi denunciado pela suposta crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante o emprego de grave ameaça. No curso da instrução, a Luana muda de versão e afirma que, na realidade, havia consentido com a prática do ato sexual, sendo a informação confirmada pelo Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar as alegações finais, a defesa técnica do Yuri deverá pugnar pela sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na hipótese, funciona como? Pessoal, essa questão é muito legal. O examinador aqui foi muito inteligente. Porque o que acontece? Via de regra, o consentimento do ofendido ele é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, geralmente, o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Só que no caso do estupro, o consentimento da vítima ele é uma elementar do tipo. Para que seja reconhecido o delito de estupro, o sexo ele tem que ser não consentido. E não necessariamente sexo não violento. Você pode ter um sexo violento, mas um sexo consentido. Para você ver, o ato sexual pode ter violência? Pode, desde que ela seja o quê? Consentida. Não pode haver falta de consentimento. Ou seja, nesse caso concreto aqui, o consentimento da Luana, ele é uma elementar do tipo de estupro. Então esse consentimento, restando ele comprovado, ele vai afastar a tipicidade do crime. O fato deixa de ser típico, porque o sexo consentido, ele é legal, ele não é crime. Então perceba aqui que ele tenta confundir
chamando ele de causa supralegal de exclusão da licitude, porque geralmente é isso. Mas no caso do estupro, não. É a mesma coisa que acontece no crime de violação de domicílio. Se você entra na casa de alguém com o consentimento da vítima, não há crime. Porque a pessoa deixou você entrar na casa. Agora, se você entra numa residência contra a vontade da pessoa, aí sim, há uma elementar do tipo do artigo 150 lá, que fala do que você entrar ou permanecer sem autorização do proprietário. Ou seja, se tem autorização do proprietário, o fato vira o quê? Atípico. Então, o que acontece no crime de estupro? O sexo não consentido mediante violência, grave ameaça, estupro. Sexo consentido, fato atípico. Embora possa ser um sexo violento, desde que seja consentido. Aí não é estupro. Então percebe aqui que o examinador tentou induzir a pessoa a erro. Ele bota logo na letra A. Causa supralegal de exclusão da licitude. Aí você vai lá e, pô, essa, marca. Aí o examinador ri da sua cara. Na verdade não, no caso do estupro não. Ele é, vamos lá, letra A. Causa supralegal de exclusão da licitude, a gente viu que não é. Causa legal de exclusão da licitude não é legal porque não está no artigo 23. O que está no artigo 23 de exclusão da licitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Causas legais são essas três que estão lá no artigo 23. Existem algumas outras em tipos específicos, mas na parte geral são essas três, beleza? São essas quatro. Vamos lá. C. Fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. É esse o nosso gabarito. Ou seja, o sexo foi o quê? Consentido, pessoal. Então, o consentimento, no caso da Luana, afasta a tipicidade. Beleza? Letra D. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Fora, não é essa. Não é? Vamos aí para a próxima questão. Bom, finalizamos aí as questões de direito penal. Pessoal, se vocês gostaram aí da correção, me dá um feedback que eu vou fazer a correção, que eu já fiz a correção das outras, né? Se vocês gostaram aí do feedback, dê um ok aí que eu vou colocando as outras correções, beleza? Um abraço, galera!